A paz do Senhor, amada igreja, boa tarde a todos. Igreja, quero estar deixando uma revelação em sonhos, já tem uns meses já. E quero estar deixando aqui para o despertamento da amada igreja, amém, amada igreja? E a gente já está com o versículo Mateus 10:28. E não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, amada igreja? Aqui a palavra do Senhor fala, igreja, não tem mais, não mata seu corpo, né? É porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, igreja. Porque se você não zela do seu corpo, né, ele vai perecer lá no inferno, né? Que a nossa alma é o corpo, né? Templo e morada do Espírito Santo. E muita igreja não está na verdade, não está na santidade, não está no arrependimento, não está nessa doutrina de Deus, louvado seja Deus. Então, igreja, muitos estão perdendo a salvação, igreja. Estão usando o corpo para a prostituição. E sabemos que o nosso corpo tem que morar o Espírito Santo. Nosso corpo é o cabeça da igreja, amém? Mora Jesus. Então, igreja, eu tive uma revelação na madrugada que eu vi um profeta que eu conheço ele. E ele de vez em quando se desvia dos caminhos de Deus, igreja. E ali, igreja, eu via ele de calça, dançando, né? E ali ele se mexia todinho. Aí eu via mais jovens do lado dele e todos estavam dançando. Ali estava mostrando que ele estava indo, que ele não estava mais na presença de Deus. E ali eu vi ele rebolando, se mexendo, e ele falava assim, prostituição, e falando, e os outros também dançando e rebolando. Aí eu falava assim, nossa, mas ele é crente, mas ele está desviado, né? Ele não é crente, né? E ali eu ficava encabulada, né? Igreja, eu me lembro de alguns detalhes, né? Mas como? Ele era crente, está desviado, né? Está desviado. Eu me lembro de alguns detalhes, vou falar o que eu vi, igreja. Então, igreja, aí poucas horas ali foi forte, ó, meu Deus do céu. Aí eu vi um fogo consumindo eles. Igreja, aquele fogo pegava assim, de repente, igreja. Não é aquele fogo daqui da terra que vai pegando devagarzinho, não, viu, igreja? E também não foi o fogo do Espírito Santo, não. Foi o fogo mesmo, aquele fogo do inferno mesmo. Aquele fogo chegava assim, foi rápido. Aquele fogo tomava eles e era rápido, igreja. Você não via cinza, não via pó. Aquele fogo chega a cobrir aquele jovem tudinho, ó. Cobria que você não via mais ninguém. Aí eu via só estralando, não sei nem como é que dizer, tipo assim, um zinco estralando. E, meu Deus, eu ficava triste com aquilo, né? E aquele fogo consumia aqueles meninos tudinho, eu não via mais nenhum deles. Aí eu ficava prestando atenção nisso, e aí depois virava uma serpente. Só que eu não via a cobra, era um modelo de uma serpente, né? Eu tô dizendo serpente porque eu via ali ela olhando pra mim, era com jeito de serpente. E aí aquele fogo fazia no modelo de uma cobra, serpente, e ficava olhando para mim. Meu Deus do céu. Isso aí é um despertamento, igreja. Não brinque de ser crente. A palavra do Senhor fala. Cuide para não cair. Quem está de pé, cuide. Que fique de pé, não caia, né? Porque se você cair, igreja, você está matando o seu corpo. Seu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Antes que ele pode fazer perecer você lá no inferno. Nossa alma, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Igreja, esse sonho foi forte demais, igreja. Porque a palavra do Senhor fala lá em Efésios, no outro hora era treva e agora somos luz. Andai como os filhos da luz, igreja. Não como o mundo, os prazeres, os desejos, as paixões. Lá em Romanos 8 fala, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos buscar a Deus, a santidade, igreja. Vocês estão achando que lá no céu vocês vão chegar de qualquer jeito? Até eu, igreja, não posso brincar de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo, né? Então o céu lá é santo. Se santifique, igreja. Lá você não vai chegar do jeito que você está, com a vida desconcertada. A palavra do Senhor fala que ele não é com a morte do ímpio, ele não se agrada com a morte do ímpio, mas que o ímpio vinha se converter dos caminhos dele.
Ele fica triste quando o ímpio morre. Sabe por quê, igreja? É porque não conhece a palavra de Deus. Muitos não têm tempo nem de conhecer a palavra de Deus, nem de se arrepender. Que ter tempo tem, igreja. Muitos têm oportunidade de conhecer o evangelho, a palavra de Deus, mas rejeita. Amém, amada igreja? Então isso é forte, igreja, né? O fim está próximo, Jesus está voltando. Então Satanás quer levar milhões de jovens para o inferno, né? Nos desejos da carne, né? Então é isso, amada igreja. Jesus não se agrada com a morte do ímpio, mas que ele venha se converter dos caminhos dele, igreja. Vamos andar como os filhinhos da luz. Não vamos brincar de ser crente. Outra hora está na igreja, outra hora está com o pé no mundo. Porque, igreja, o que adianta ganhar o mundo e perder sua salvação? Onde há fogo, ranger de dente, bicho não morre. É dia e noite queimando ali, igreja. Vamos cada dia ter conserto com Deus, igreja. Orar mais, jejuar mais. Aleluia, igreja. Porque não adianta, igreja, ter aparência de crente, mas não tem uma vida com Deus. Igreja, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então é forte, igreja. Então é forte, igreja. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala, o homem está ordenado morrer uma vez e segue seu juízo final, igreja. É forte, igreja. Louvado seja Deus. Então a revelação que eu tenho deixado aqui para vocês é essa, igreja. Amém?